Assim, de todas a lista de princípios que há, um dos que mais me chamou a atenção é o princípio da honestidade e lealdade. Sabe o que me chamou a atenção, Mary? Muitas pessoas, elas acham que são honestas, mas pelos simples fatos. Ó, vamos dar um exemplo aqui. Os políticos. Você olha a política lá, você olha o fulano de tal político. E aí você fala assim, eu queria ter uma mamata dessa. Pronto, você já revelou que você não é honesto, que se você tivesse oportunidade, você estaria roubando. Olha só que absurda raiz. Verdade. A gente tem que tirar esse tipo de crença da nossa mente para justamente a gente mudar. Porque mudando a nossa mente, a gente muda as nossas atitudes, a gente muda o nosso coração, nossos sentimentos e também os nossos resultados. Aí a gente consegue viver de princípios. E se você tem um monte de problema para resolver aí em relação a princípio, eu te aconselho, faça um de cada vez. Vai pedindo sabedoria a Deus. Você enxergou lista lá aquele. Começa a pedir a Deus estratégias para você mudar a sua mentalidade em relação àquele dali. Vai fazendo um de cada vez, que ao longo do ano você vai ver. Você vai chegar no final do ano uma pessoa muito melhor. E é interessante, né? Porque esse da honestidade é o mesmo princípio da honra, né? E esse princípio da honra me chama muita atenção, porque nós queremos que o outro faça, nós olhamos o outro e falamos, mas o outro está fazendo errado. E quando você está ali, só você, sem que ninguém te veja, como é a tua conduta? Você está honrando? Você está tendo o princípio de honestidade? Ou você está sonegando, como é que fala, imposto? O que você está fazendo? Porque isso também é desonra, né? Porque então é interessante que nós olhamos o outro e tem essa conduta. Eu falo, meu Deus, e todas as vezes que eu olho alguém, eu penso, como é que eu posso fazer diferente? Para que nós vivemos em princípio. Viver em princípios é fácil? Não é. Não é. Mas nós podemos sim viver dentro dele e viver uma vida com princípios, uma vida mais tranquila, uma vida mais leve, porque assim o Senhor já nos deu essa vida leve. A Camila estava perguntando quais são os princípios. Eu listei alguns aqui, entendeu? Eu nem ia falar, mas Camila perguntou, bora falar, né? Não vamos deixar ela com a pergunta, sem resposta. Eu listei os princípios de justiça, princípios da verdade, obediência, né? Princípio de honestidade, lealdade, gratidão, princípio da serventia, princípio da humildade. Gente, só nesses daqui a gente já consegue aí pegar coisas assim, riquezas para a nossa vida, sabe? Porque muitas pessoas pensam em riquezas de uma forma errada, né? Pensam em riqueza achando que vai ter dinheiro. E isso já é uma falta de princípio também, né? Uma falta de estar vivendo sem a condução do Espírito Santo que nos dá, né, a noção dos princípios, né? Então, a gente precisa o tempo todo pedir a Deus o tempo todo sobre o que Ele quer para a nossa vida, o que nós precisamos fazer. Ler o livro de Provérbios, como a Mary falou. Gente, o livro de Provérbios, ele vai te dar um mapa da mina. Um mapa da mina. A palavra de Deus fala, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Ele não está falando do céu, gente. Ele não está falando do céu. Ele está falando da vida aqui na terra. E eu vejo muitas pessoas que são cristãs vivendo uma vida miserável, achando que aqui na terra a gente tem que sofrer muito, porque se sofrer a gente vai conseguir o céu.
Gente, não é pela a sua medida de sofrimento, não. Jesus morreu na cruz para quem sofre e quem não sofre. É, A gente precisa viver uma vida plena aqui, com né, Mary? certeza. É um dos princípios também que eu gosto bastante, é o princípio do autogoverno, né? Porque é o que nós precisamos ter sobre a nossa vida, né? E é o que eu tenho trabalhado bastante essas questões, né, emocionais, tanto para mim quanto para as pessoas ali, para as minhas mentoradas. O que que acontece em relação a isso? As mulheres, né? Eu falo mais porque o meu nicho é mulher. O que que acontece? A mulher, ela não tem o autogoverno sobre a sua vida. Ela quer governar a vida dos filhos, ela quer governar a vida do cônjuge, e aí ela deixa de se governar primeiro e deixar o Senhor governar a vida dela. E quando eu falo assim, eu também estou nesse processo. Eu também estou trabalhando em mim essas questões, porque cada vez mais nós precisamos sim buscar do alto, o autogoverno, a sabedoria, assim como a Lila falou, para que nós possamos chegar e ter uma vida muito mais leve. Como assim que eu posso fazer? Eu não consigo. Por quê? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu tive uma família assim, minha mãe foi dessa forma, os meus pais foram muito, né, rígidos, e aí quando ela é na vida adulta, ela quer governar os filhos e tudo mais, né? E a gente chama ela para, olha no espelho, olha você agora, cuida de você, zele do teu eu, fala para Deus, Senhor, eu quero a identidade, as pessoas estão com a identidade distorcida, a identidade totalmente distorcida por causa dessas questões, lá da criancinha, né, ela vem trazendo essas questões, né, a criança ferida, e ela deixa de viver a vida dela. E aí ela chega, e aí é aqueles momentos de doenças psicossomáticas que acontecem na vida da pessoa, né? Isso é muito ruim. Verdade, verdade. E sabe que você falou, a mulher quer governar sobre a vida do marido e esquece que ela não pode cair no erro de sair da submissão do marido, né? Você vê hoje em dia muitas mulheres sendo a chefe da casa, né? A líder da casa. E não pode, gente. A gente tem uma submissão, a gente tem uma missão abaixo da missão do nosso marido, viu? É uma ajudadora, não é uma mulher para ser maltratada por ele, porque a gente tira muito a palavra submissão, né, como uma palavra ruim. Não, submissão tem a ver com cuidado também, tem a ver com proteção também. Não é uma palavra ruim, né? Você tem uma liderança acima de você, viu? Então, a mulher, o evento lá, feminismo, né? Ele trouxe esse problema para a mulher também, porque a mulher, ela gosta de tudo, resolver rápido, ela gosta de controlar, né? A controladora, né? E aí ela acaba caindo nesse erro de querer governar a vida do marido também. Pronto, a casa é minha, sou eu que mando, o negócio aqui sou eu que vou resolver tudo. É desse jeito. É assim, e eu falo que quando eu já fui assim, né? E estou no processo também, eu estou no processo, né? Mas eu venho cada dia olhando, tendo esse olhar para mim e falando, opa, eu preciso ser, sim, né? Olhar para mim com esse cuidado, mas eu preciso entender que primeiro eu, né? É o que eu sempre falo. Quando você está ali no avião, que as máscaras caem ali ao teu, né, na tua frente, e aí você fala, e aí, você vai colocar a máscara em quem? Né? Ah, não, meu filho, porque é automático. E é isso que a gente faz na nossa vida mesmo. E é isso que a gente faz, né? Não, primeiro em mim, depois nas outras pessoas. E é assim na nossa vida. Primeiro você tem que cuidar de você, depois da casa, depois, né, depois dos filhos, enfim. Mas precisa ter esse cuidado para você. E você que está aqui na live, já aproveita, já manda aí para umas 10 amigos para essa live sobre princípios.
para que a gente possa interagir mais. Tá fazendo sentido para você essa live, gente? Tá fazendo sentido, sim ou não? Né? Vamos aqui conversar, interagir com a gente aqui. A Marlene entrou, a Cida tá dando bom dia, a Camila tá doida, super empolgada para saber mais sobre princípios. Muito legal, né? Essa questão do princípio é algo tão gostoso, né, de falar. E também a gente fala assim, gente, às vezes eu converso com as pessoas que falam, né, questão dos princípios, e ela fala assim, mas eu nem sei como é que é isso. Me direciona, né, me fala. Porque as pessoas não... Elas tipo assim, elas vivem... até esses dias eu estava conversando com uma colega minha, conversando com ela falou assim, ai, tem hora que eu tô deixando a vida me levar. Porque a gente estava conversando sobre projetos e tudo mais, e eu falei, e aí, o que você, né, o que você já está mentalizando? Você já colocou no papel? E a gente conversando, ela falou assim, você acredita que eu não coloquei nem no papel? Eu nem sei, não coloquei nem na mente. Aí ela ficou brincando. Eu falei assim, não, você não pode fazer isso. E fui conversar com ela e falei assim, eu estou deixando a vida me levar. E aí eu pergunto para você aí, como é que está você agora? Você está deixando a vida te levar ou você está, opa, em que eu preciso fazer? O que eu preciso mudar? Né? Cíntia, Tanuri tá aí. Gente, vocês já fizeram planejamento? Olha a pergunta que a Mary soltou aí, gente. Vocês já fizeram um planejamento desse ano? Fala aí. Sim ou não? Ou você tá deixando a vida te levar? Tá no estilo Zeca Pagodinho também? Pelo amor de Deus, gente. Não vai nessa, não.